Então vamos lá, né? A gente vai começar a discussão sobre cardiopatia isquêmica, isquemia do miocárdio, e por diversas razões a gente vai entender por que essa entidade é tão grandiosa e tão estudada e deve ser bem dominada pelo físico. Então o livro vem trazendo algumas informações de base aqui pra gente, né, dizendo que o coração consome 5% do total de ATP e CK armazenados no miocárdio a cada latido, e que a capacidade anaeróbica do miocárdio de reproduzir essas condições nutrícias é muito baixa, né? Então, por exemplo, uma privação mínima do oxigênio ao miocárdio já é muito importante para ele. E aí o livro vai trazer a ideia de que a isquemia no miocárdio é produzida pela privação de oxigênio nos tecidos e a eliminação inadequada dos metabólitos. E aí o resultado dessa falha vai ser o desequilíbrio entre a demanda miocárdica e a oferta das coronárias, né? E aí, qual que é a causa disso? Por que isso pode acontecer? Então, a gente já entendeu que a redução do fluxo sanguíneo por obstrução dos vasos coronários e o aumento das necessidades miocárdicas de oxigênio, né? Pode ser, por exemplo, uma miocardiopatia dilatada, onde aquele tecido que está hipertrofiado ele precisa de mais oxigênio e uma artéria coronária comum não tem essa capacidade para ele, por exemplo. Mas a causa mais frequente é obstrução progressiva por lesão aterosclerótica das grandes artérias do coração, né? E a outra causa bastante comum é trombose coronária aguda também, que pode ocasionar duas condições, ou obstrução total ou obstrução parcial das artérias. E a gente vai conseguir diferenciar, né? A obstrução total, ela produz um quadro, e a obstrução parcial das artérias produz um outro quadro. Talvez não dê para separar esses dois quadros em dor e etc, mas a gente consegue identificar uma diferença absoluta no eletrocardiograma. E aí algumas outras causas menos frequentes, né, da isquemia são o espasmo coronário, que é uma vasculite, né, provavelmente provindo de uma vasculite, doença dos pequenos vasos arteriolares, arterite, embolias e dissecção espontânea dos vasos epicárdicos. Arterites aqui a gente pode colocar a doença de Kawasaki, né, uma das quais a gente já conhece a etiologia, entende o que acontece, né, e descoberta por Kawasaki, 1971, médico japonês, e mais comum em crianças de até 5 anos, tem alguns achados clínicos que são característicos, mas a gente entende que ela produz aí uma vasculite generalizada e sobretudo nos vasos coronários, e aí caracterizando, né, configurando uma arterite, onde a gente vai ter uma isquemia secundária de miocárdio. Então, para entender melhor as etiologias, a gente vai falar sobre aterosclerose, sobre trombose e sobre espasmo coronário e estenose dinâmica. Vindo para a aterosclerose, a gente entende que a aterosclerose são placas de ateroma, né, são placas de gordura que vão estenosando ali as artérias epicárdicas. E aí o livro traz para a gente a informação de que se essa placa ateromatosa ela ocluir até 80% do vaso, pode ser que essa pessoa não tenha nenhuma sintomatologia desde que ela fique em repouso, né? E aí a demanda miocárdica vai ser aquela demanda basal, a demanda miocárdica não vai ser alta, a não ser que ela tenha hipertensão arterial essencial e tenha produzido já uma miocardiopatia dilatada, onde esse coração já tem uma alta demanda, mas numa pessoa que somente tem ali seus níveis séricos de dislipidemia crônicos e produziu essa placa de ateroma e reduziu até 80% do vaso, essa pessoa que não fizer exercício, ela não vai ter sintoma, né? Porém, se os requerimentos de oxigênio aumentarem, por exemplo, num exercício, se essa pessoa decide fazer exercício, uma corrida, uma subida de escada, por exemplo, uma oclusão de até 50% do vaso já é suficiente para produzir uma situação de isquemia, né? E aí, o livro traz a informação de que uma oclusão
maior de 80%, né, uma placa de ateroma que oclui até 80% mais de 80% do vaso, já é insuficiente para qualquer demanda cardíaca, inclusive em repouso. Aí, trombose, né? Segundo o marco etiológico aí. Trombose, então, quando a gente tem uma placa ali aterosclerótica não necessariamente obstrutiva, não está estenosando o vaso de maneira aguda, né? Não está estenosando o vaso de maneira tão importante, mas essa placa de ateroma, que é gordura por dentro da capa íntima da artéria, ela pode se romper. Se ela se romper, é, a exposição do colágeno para com o sangue vai produzir para a gente um efeito trombótico, né? Então a gente vai induzir adesão, agregação e ativação plaquetária, e aí vai formar um trombo que de fato pode, aí sim, ocluir total ou parcialmente a luz do vaso. Lembrando que esse processo é muito rápido, né? Então, diferente da aterosclerose, que vai demorando muito para ocluir a luz do vaso, nesse caso de ruptura de uma placa aterosclerótica, que também antes era placa aterosclerótica, a gente tem a formação muito rápida desse trombo, e aí sim a possibilidade de ocluir parcial ou totalmente a luz do vaso, mas a gente vai ter a produção do que a gente chama de síndrome coronariano agudo, né, o SCA, porque a instalação é muito súbita dessa placa. E aí a gente vai falar sobre espasmo coronário e estenose dinâmica, né? Espasmo coronário ele é sazonal, né, paroxístico, como a gente chama, e é uma vasoconstrição, de fato, das artérias epicárdicas, que é a base do que a gente vai chamar de angina variante de Prinzmetal. E, na verdade, é só uma hiperatividade das células musculares do segmento muscular aqui das artérias coronárias, e pode acontecer também sobre uma placa de ateroma, e aí vai ser pior ainda porque a estenose é maior, mas ela é passageira, né? Então a gente vai ter algumas mudanças ali, algumas flutuações no eletrocardiograma que podem ser inclusive em repouso, não estão relacionadas com exercício nem com estresse. E aí a última causa que a gente vai mencionar, que eu achei bastante interessante, é essa disfunção microvascular, né? Síndrome X, síndrome X. E o que é? Bom, algumas situações clínicas, algumas pré-condições clínicas, como diabetes, hipertensão, tabaquismo e hipercolesterolemia, vão produzir o que a gente vai chamar de disfunção, de fato, do vaso, vão diminuir a capacidade desse vaso de secretar óxido nítrico, e a gente já sabe que o óxido nítrico é extremamente necessário para os vasos na função de vasodilatação. Então, esse vaso que não tem mais capacidade de gerar óxido nítrico, quando ele é posto sob qualquer, por exemplo, estímulo, exercício, por exemplo, esse vaso não consegue se dilatar, e aí neste momento aí a gente tem o início de um evento isquêmico, né? E aí você vai fazer uma angiografia nesse paciente, a angiografia dele sai normal. Por quê? Ele não tem uma placa ateromatosa, ele só o vaso epicárdico dele só não consegue mais se dilatar para aumentar a oferta de sangue quando aumenta essa demanda aí pontual. Então, quais são as consequências de fato da isquemia miocárdica? A gente vai entender um mecanismo mais molecular, né? Assim que para o fluxo sanguíneo, já diminui o oxigênio e diminui o ATP já é todo gasto, né? E aí o metabolismo ele vira aeróbico por um período de tempo, e aí só o fato desse metabolismo virar aeróbico, a gente já tem acidose, liberação de lactato e potássio. Isso vai mexer com a contratilidade cardíaca. Então, esse coração já vai ter dificuldade para relaxar, né? A gente já vai ter uma disfunção diastólica. Depois, como a gente teve essas perdas de potássio, o coração vai apresentar uma disfunção ventricular sistólica, ele não consegue contrair tendo tido perda de potássio. Vão alterar os potenciais de ação transmembrana, e aí que são os momentos em que a gente consegue observar mudanças no eletrocardiograma, né? E aí depois,
Posterior a isso, a gente tem liberação celular de substâncias como a adenosina, e é muito interessante lembrar esse nome, que vão gerar a famosa angina de peito, né? Então a adenosina, ela é uma estimuladora das terminações nervosas, e são essas moléculas, essas substâncias de adenosina que vão ser traduzidas no sistema nervoso central como dor. E aí a gente vai chamar esse processo todo aqui de mudança metabólica, liberação de lactato, potássio e a produção de acidose, mudança do pH intracelular, disfunção diastólica, disfunção ventricular sistólica após isto, liberação de adenosina como cascada isquêmica, né, e a produção de dor no peito como cascada isquêmica. Então a gente observa todos esses passos, sobretudo moleculares, e aqui uma afecção mais sintomática de fato. Se a redução do fluxo se mantém de forma crônica, porém não tão aguda, né, de forma crônica, porém não oclusa de fato, né, não é um fluxo interrompido de fato, um fluxo diminuído. A função contrátil desse coração na zona em específico em que ele está recebendo o menor fluxo, ela é menor, né? E esse coração pode, depois de revascularização, ele pode voltar a ter suas propriedades contráteis normais, que a gente vai chamar de miocárdio hibernado, né? Esse miocárdio não estava recebendo nutrição suficiente para contrair, então ele para de contrair justamente para diminuir sua demanda metabólica e não sofrer necrose. E aí, se a diminuição do fluxo é muito profunda, né, de uma vez só, a gente vai ter o processo de necrose miocárdica, tanto por necrose como por apoptose. Então, vamos iniciar a discussão de quadro clínico da cardiopatia isquêmica. Então, cardiopatia isquêmica pode adotar diferentes formas clínicas, entre elas angina e o infarto do miocárdio são os mais frequentes, né? E aí o livro traz informação interessante de que na metade dos pacientes que apresentam isquemia do miocárdio, a morte súbita é a primeira manifestação da doença, né? Então ele não vai apresentar uma dor para avisar para ele ir no hospital, ou uma dor no hospital para que está precedendo o infarto, né? A gente vai ter essa apresentação como morte súbita que demonstra o quanto a doença é grave e a importância da prevenção. E aí então a gente vai falar do primeiro sintoma de fato clínico quando ele acontece, né? Que é a angina de peito, né? A angina de peito é descrito como dor, opressão ou mal-estar, geralmente torácico, e a gente vai entender algumas alterações nesse padrão. Pode ser provocado aí pelo aumento das necessidades de oxigênio, por exemplo, no exercício, ou em outras ocasiões não tem causa aparente, né? O que vai sugerir uma redução aguda da administração de oxigênio, que é o que acontece no síndrome coronariano agudo, né? Geralmente uma rotura de placa aterosclerosa ali com agregação plaquetária e uma estenose do vaso aguda. Então, geralmente os pacientes vão descrever a dor anginosa como uma opressão ou peso ou mal-estar na região retroesternal, em toda a cara ou em toda a cara anterior do tórax e irradiando para os braços, para o pescoço, para a mandíbula. Então, pode ser só a dor na região retroesternal, pode ser só uma opressão, mas pode também irradiar para os braços, para o pescoço, para a mandíbula. Os episódios geralmente começam de maneira gradual e atingem aí a maior intensidade em 1 a 10 minutos e também desaparecem nesse mesmo tempo. A gente fala de diagnóstico diferencial para esse tipo de dor, porque uma das primeiras coisas é identificar a dor, né? Se essa dor é de fato se essa dor é de fato de origem cardíaca, né? De origem coronária. Então, uma das coisas que o livro cita aqui, que é interessante a gente entender, é que as características que definem a dor são o tipo de dor, a localização da dor, a maneira em que ela irradia, a duração e os fatores desencadeantes. Além, é claro, da maneira que
em que essa dor se alivia, né? Se ela passa com repouso de fato, se ela passa com nitroglicerina sublingual ou se ela não passa. E aí o diagnóstico diferencial vai trazer para a gente que essa dor retroesternal engravata, que é uma dor que é bem marcada no centro de fato do tórax, né, até a região do externo e desde o início aqui em cima, ou talvez da região da região média, ali, de uma linha média entre o corpo do manúbrio, a escotadura do manúbrio e o fim do externo, a gente tem que um dos diagnósticos diferenciais podem ser espasmo e refluxo esofágico, né? A gente tem que descartar essa possibilidade antes de fato considerar uma síndrome coronariana aguda ou uma, uma angina estável que seja. Os processos também de dissecção aórtica, de pneumotórax, também iniciam uma dor muito parecida, né, com essa dor retroesternal, que começa de forma brusca e a intensidade é máxima desde o início, né, e aí, portanto, tá aí a necessidade de ter, por exemplo, um raio-x beira-leito ou talvez o acesso a um eco rápido para poder descartar essas duas possibilidades, né, porque são cirúrgicas e são urgentes. Pneumotórax é para drenagem, dissecção aórtica é cirúrgica de fato. Então aqui a gente já vai classificar a angina em dois tipos, né? Essa dor em dois tipos, ou a angina de esforço ou angina de repouso. E a angina de esforço ela pode ser inicial, se ela começou em até um mês, ela pode ser progressiva, se ela piorou no último mês em frequência, intensidade, duração ou nível de esforço, né? O paciente tinha que correr 2 km para sentir essa dor e agora ele tem que correr só meio quilômetro. Ela é progressiva ou estável se as características dessa dor e a capacidade funcional do paciente não se modificaram no último mês, porém ele sempre experiencia essa dor com o mesmo grau de intensidade no exercício, por exemplo. Já a angina de repouso, ela se inicia no repouso, então não tem mudança com relação ao consumo de oxigênio. Em 75% dos casos ela é prolongada, né? Ela dura mais de 20 minutos. Na angina de esforço, ela usualmente deve desaparecer se a pessoa interrompeu o exercício, ou ela desaparece com nitroglicerina sublingual. Já está aí uma grande diferença entre os dois tipos de angina. Aí o livro traz para a gente informações sobre essa maneira em que a isquemia pode acontecer, que a isquemia silente, né, que alguns pacientes eles podem estar apresentando isquemia miocárdica mesmo sem apresentar dor anginosa, né, e aí pode diagnosticar fazendo Holter com a monitorização ambulatória, ou mapa, né, ou com monitorização utilizando o eletrocardiograma. E em 75% desses pacientes, na atividade diária, ele vai ter descenso do segmento ST. Né? Agora, miocardiopatia isquêmica. E aí, neste caso, entra a discussão de que, em alguns casos, né, em alguns pacientes, a aterosclerose coronária determina uma grave afecção da função ventricular, ou seja, esse paciente vai ter insuficiência cardíaca junto com uma possível síndrome coronariana aguda ou junto com o processo de isquemia de fato do miocárdio, são duas coisas que andam lado a lado aí. E aí o prognóstico, esse paciente vai ter sintomas, signo de insuficiência cardíaca congestiva, né, aumento da pressão jugular, hepatomegalia, edema agudo de pulmão, estertor crepitante, algumas mudanças ali nos ruídos cardíacos. E esse quadro associado aí a um processo de isquemia tem prognóstico muito grave, que é aquela classificação de Philip-Kimball. Né? Então, se a gente observar a classificação, ele está mencionando ali basicamente sinais de insuficiência cardíaca, né, para cada um dos graus. Então, quanto maior o sinal de insuficiência cardíaca que o paciente apresenta, maior a probabilidade de, num evento isquêmico, ele morrer. Né? Então, a gente vê que num grau 4 ali, por exemplo, se não me engano, a gente tem 19% de chance do paciente de falecer. No primeiro grau, a gente tem 2%. Né? O primeiro grau
não tem sintoma e nem não tem sintoma nenhum de sintoma nem sinal de insuficiência cardíaca associada, e aí prévia, né, no caso, e aí o paciente tem um melhor prognóstico. Então agora a gente entra para o grande tópico, né, que é a doença coronária crônica estável, onde a pessoa tem angina estável, né? Então, que é uma pessoa que tem angina estável, uma pessoa que tem uma angina que ela usualmente conhece, né? Uma angina que é provocada pelo esforço e que o padrão não tenha se modificado no último mês, que não tem tido progressão, né? Então, geralmente, geralmente essa pessoa ela sente a dor com a atividade física, mas depois de, como eu falei, depois de um, cessar a atividade física ou então depois de nitroglicerina sublingual, ela tem um descenso dessa sensação dolorosa e para de sentir dor, né? E a gente vai classificar essa angina estável de três maneiras, né? Então, para tipificar de fato. Então, como que a gente considera uma angina estável típica? Quando ela cumpre três condições específicas, né? Então, a reclamação do paciente é de opressão ou mal-estar retroesternal, relação com o esforço ou as emoções, pode ser o estresse, e alívio em menos de 5 minutos com repouso ou nitroglicerina sublingual, certo? Essa é uma dor de angina estável típica. Uma dor de angina estável atípica só cumpre duas dessas três condições, né? Então, a típica cumpre as três condições perfeitamente, a atípica cumpre somente duas dessas três condições. E as dores não coronárias, porque é muito importante a gente tipificar uma dor que é não coronária para não seguir o fluxo da conduta de síndrome coronariana aguda, por exemplo, ou da tratativa de um paciente com angina estável, um paciente que não tem uma dor coronária, é de que a dor que não é coronária, ela não tem não segue nenhuma dessas condições, não é uma opressão ou mal-estar retroesternal, não tem relação com o esforço ou as emoções, não alivia em menos de 5 minutos, nem com nitroglicerina, certo? Depois, para classificar, então a gente identificou esse paciente aqui com uma angina estável típica, ele preenche as três condições, e aí a gente vai passar ele aqui nessa classificação do CCS, né, Canadian Cardiovascular Society. A CCS separa essas anginas de esforço em 4 graus, para a gente poder identificar também, estratificar e obter um pronóstico mais assertivo desses pacientes, né? Classificar melhor o prognóstico. Então, a gente tem aqui a nossa angina de esforço de grau 1. A angina de esforço de grau 1, a atividade física habitual do paciente não causa dor nenhuma, mas a atividade com esforço muito grande, com esforço maior ou prolongado, ele vai lhe causar alguma dor, né? Essa é uma angina estável de tipo 1, é a mais leve. A angina estável de tipo 2 é a angina que limita de leve a atividade física do paciente, né? Então, ele pode caminhar normal ali, mais de 2, 3, 4 ruas, mas se ele ultrapassar um pouco isso, ele vai começar a sentir dor retroesternal, ou por exemplo, no frio depois de comer ele sente uma dor retroesternal. O grau 3, ele limita claramente a capacidade funcional desse paciente, ou seja, ele sobe um piso de escada, sobe um pavimento na escada, ele já começa a sentir a dor, ou ele caminha 2 ruas, ele já começa a sentir a dor, é uma limitação acusada. E aqui, no grau 4, é uma incapacidade absoluta para atividades físicas. Qualquer coisa pode, inclusive, aparecer com repouso, tomando banho, fazendo qualquer atividade, sobretudo pelas manhãs. Esse paciente vai ter essa queixa de dor retroesternal. E aí, a gente tem que o livro Harrison, ele traz para a gente uma comparação do NYHA, do New York Heart Association, com o Canadian Cardiovascular Society, que são duas classificações que têm os mesmos parâmetros, né, os mesmos graus de parâmetro,
Então, aqui no NYHA, no New York Heart Association, a gente vê que a atividade física habitual não origina fadiga excessiva, nem palpitações, nem dor, né? Eles têm uma cardiopatia, mas não padecem de consequências na sua atividade física. No grau 2, a gente já tem uma limitação leve da atividade física, como aqui no CCS. No grau 3, uma limitação considerável da atividade física. E no grau 4, impede o paciente de realizar quaisquer atividades físicas, mesmo que sejam práticas simples e diárias. E aí o livro traz para a gente a informação de que durante a dor, a frequência de pulso, a pressão arterial podem estar elevadas, né? Usualmente estão elevadas. E aí, se caso esse paciente esteja experienciando essa dor e aí ele ainda esteja com hipotensão arterial, insuficiência cardíaca, é um signo de gravidade que se associa com um prognóstico pior para o paciente, uma zona maior aí de miocárdio infartado de fato. Então, seguindo, o que vai ser realizado nesse paciente? Né? Quais são as explorações, as maneiras de exploração além das clínicas? Vai ser o eletrocardiograma, para a gente poder observar ali a presença ou ausência de elevação de ST ou de inversão de onda T ou de onda Q patológica, mas né, um ECG normal não permite descartar a doença coronária. A análise de sangue deve ser feita para trazer mais informações de prognóstico sobre a angina e também observar fatores de risco, né, para a gente poder novamente estratificar usando outra classificação. Então, se deve solicitar uma análise geral do sangue desse paciente. O ecodoppler é um modo ótimo para poder observar necrose transmural, possibilidade de necrose transmural, acinesia de algumas paredes do miocárdio, observar também a fração de ejeção para observar se existe insuficiência cardíaca junto, né, associada a esse quadro de angina estável. Então, se deve solicitar o ecodoppler, sobretudo num quadro de angina estável, porque a gente não precisa fazer nada modificante de doença de pronto, né? Prova de esforço eletrocardiográfica também para observar como que se comporta esse coração durante o esforço, né? Se existe de fato, se existe alguma elevação ou um descenso do segmento ST, e aí a prova de esforço se considera positiva se existe descenso do segmento ST. Se tiver uma elevação do segmento ST, provavelmente seja angina de Prismetal, né? A angina variante, a gente tem o espasmo coronário. Coronariografia permite a gente analisar aí quais são as artérias, quais são as possíveis artérias que estão ocluídas ou parcialmente estenosadas aí desse paciente. Inclusive, a coronariografia permite utilizar uma técnica de reperfusão já, que é a intervenção coronária percutânea coronária, né? Intervenção coronária percutânea, ICP, certo? E aqui o livro traz pra gente um fluxograma de como lidar com esse paciente. Então você observa o livro sugerindo provável angina de esforço, vai realizar exame físico, análise e eletrocardiograma. Inicia o tratamento médico já, realiza a prova de estresse. Por quê? Porque a prova de estresse, se mostrar mudança ali no eletrocardiograma, a gente já consegue identificar isquemia extensa e realizar a coronariografia com revascularização, né, ICP. Se não teve mudança no ECG, o tratamento médico tá bom. O tratamento médico que você iniciou aqui atrás, ele tá ótimo, né? Tratamento médico ótimo, a gente está fazendo uma eco. O eco está mostrando insuficiência cardíaca ou fração de ejeção diminuída a 40%, perigoso, mau pronóstico, né? Coronariografia e revascularização. A gente tem que procurar qual artéria, se há artérias que estão ocluídas e revascularizar.
Se não é o caso, o tratamento médico de fato é ótimo, a gente vai continuar esse tratamento médico controlando os sintomas do paciente ou vai manter o tratamento médico sem uma outra terapia medicamentosa que controle os sintomas, porque o paciente não tem sintoma, né? Então essa seria angina de esforço, a gente tipificou, esse é o fluxograma para seguir. E aí o livro só a título de informação de fato, né? Então a gente vê ali que uma das técnicas de revascularização, além de usar o RTPA, ou streptokinase, né? Streptokinase, inclusive, é o que foi sugerido, aparentemente, pelo nosso professor. O livro vai trazer as duas um pouco mais invasivas, porém com melhor taxa de êxito, estratégias terapêuticas que é possível realizar nos pacientes para revascularização, né? O ICP, intervencionismo coronário percutâneo, intervenção coronária percutânea, ou tratamento cirúrgico de fato, né? Que é a famosa ponte safena, utilizando a vena safena ou utilizando uma artéria mamária interna. E aí ele traz essas duas proposições, essas duas propostas terapêuticas aí para um caso de paciente que precisa de fato da revascularização, passando nesse fluxograma aqui que a gente observou já, onde o tratamento médico não faz sentido, não corrige a condição do paciente. Então, vamos começar a discussão para síndrome coronariano agudo, né? Então, qual que é o conceito? O conceito é que síndrome coronariano agudo é um conjunto de sintomas que é produzido pela obstrução de um vaso, seja ela completa ou parcial, mas é a obstrução aguda, né? Então, usualmente, obstrução aguda, né? E aí a síndrome clínica é produzida pela isquemia, né? Porém, o que aconteceu antes foi a obstrução aguda desse vaso. E aí ela pode ser uma obstrução total ou parcial do vaso. Quando for obstrução total, e aqui o livro já vai trazer pra gente, né? Então, quando for obstrução total do vaso, a gente vai ter uma elevação do segmento ST, como o livro mostra aqui, né? Então aqui ocluiu totalmente esse vaso, o ST está elevado aqui mais de 2 mV acima da linha isoelétrica, que seria esta aqui. Quando essa obstrução for parcial, a gente pode ter ou apresentação de um eletrocardiograma normal, ou apresentação de uma onda T negativa, ondas T negativas, ou apresentação de um descenso do segmento ST. E aí, dependendo da posição dessa elevação ou descenso do segmento ST, a gente vai ter a posição da lesão de fato, né? E como é que acontece uma síndrome coronariana aguda? A gente tem ruptura ou erosão de uma placa de ateroma, né? E aí, nessas erosões da placa de ateroma, a gente vai ter ali a formação de um processo trombótico e a oclusão parcial ou total do vaso, que a gente vai chamar de aterotrombose, né? Então, antes eu tinha uma placa de gordura, ela se rompeu e agora eu tenho um trombo. Então, como é que vai acontecer? Então, aqui a gente tem aqui primeiro uma dislipidemia, né? E aí depois a gente tem já uma deposição desses lipídios, sobretudo o colesterol, no vaso, né? Então, já vão se colocando aqui já vão se estabelecendo aqui esses lipídios, certo? Aí a gente tem também, depois de uma lesão, né? Uma lesão inicial do vaso, uma infiltração de monócitos, de linfócitos, junto com aquela placa lipídica, né? Aí virou uma placa vulnerável nesse momento aqui. Ele é uma placa vulnerável. Neste momento 5, aqui ele é uma placa vulnerável. Neste momento 5, ele é uma placa que rompeu de fato e aqui liberou o trombo, né? Rompeu, expôs o colágeno aqui, expôs o colágeno aqui da íntima, aí o colágeno exposto atrai ativação plaquetária e a gente tem o trombo formado, demonstrado aqui na imagem.
Esse trombo formado pode ocluir parcialmente o vaso e produzir algum câmbio de eletrocardiograma ou não produzir câmbio de eletrocardiograma. A gente vai ter um quadro de angina instável com infarto agudo do miocárdio sem elevação do ST, né? Quando não tiver uma alteração no eletrocardiograma. E se tiver uma alteração no eletrocardiograma, a gente vai ter uma síndrome coronária aguda com elevação do segmento ST. Seguindo, se resoluciona esse momento aqui, a gente tem que essa artéria ela continua sendo vulnerável e ela continua correndo o risco aqui de romper outra vez e formar mais trombos, né? Então, a resolução desse caso aqui deve ser a utilização do stent, deve ser a utilização do balão com vascularização para a abertura dessas artérias, né? Aí o livro vai trazer para a gente o conceito de placa vulnerável, que são essas placas vulneráveis, são exatamente aquilo que eu mostrei, né? Uma placa que se remodelou, ela manteve de volta ali a luz da artéria, manteve um fluxo, ela vai manter um fluxo ali normal, ou um fluxo aceitável, porém está remodelada e ela tem uma placa de gordura ali dentro. Então ela tem um risco de ruptura maior e quando ela romper, vai formar o trombo de novo, vai formar o trombo branco primeiro, depois o trombo vermelho, e a gente vai ter outra vez a nossa síndrome coronariana aguda se desenvolvendo naquela placa, né? Mas a placa vulnerável é somente a placa que se remodelou e a placa de gordura fica para fora, né? Ela não fica para dentro, ela vai se modelando para fora ali, formando uma curva assim, né? Então aqui está o vaso, a placa de gordura vai formar uma curva aqui no vaso, né? Fatores que desencadeiam uma ruptura de placa, né? Então, fatores relacionados à síndrome coronariana aguda, que é evoluída de uma ruptura de vaso, são consumo de tabaco, consumo de cocaína e anfetaminas, realização de exercício intenso, atividade sexual intensa, estresse agudo, agressividade, depressão, ansiedade, ingesta de comidas copiosas, né, com uma ingesta calórica muito alta, ingesta aguda de álcool, frio, infecções respiratórias e gripe. Então, todos esses acometimentos, mas a gente está trazendo aí do mais comum para o menos comum, né? Então, o tabaquismo, aqui nesse caso, é o mais comum. O segundo mais comum, consumo de cocaína e anfetaminas. E aí a gente vai seguindo nessa ordem aqui, porém todos eles são fatores de risco de uma placa vulnerável.